Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje é dia de o quê? De fofocas terapêuticas! Mais um podcast, hoje a gente vai fofocar bastante. Vocês sabem que eu amo fofocar, essas quintas são ótimas para a gente falar sobre isso. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre a tríade da prosperidade. Você sabia que tem uma tríade que ajuda você a prosperar se você estiver alinhado com ela? Pois é, esse foi o tema escolhido pelo nosso convidado de hoje, que é o Giovanni, que daqui a pouco ele está aqui com a gente já. Ele vai estar aqui para a gente fofocar sobre isso. Mas antes de entrar, eu queria ver com vocês, o que é prosperidade para você? Você tem essa clareza do que é a prosperidade, de como você enxerga isso? Porque faz toda a diferença quando você se alinha com a prosperidade, primeiro mentalmente, olhando para o que você quer, para depois fazer o processo de realmente entrar no fluxo, sabe? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entrar no fluxo da prosperidade simplesmente porque não sabem o que querem. É estranho falar isso, mas é muito real. E hoje a gente vai ter um papo muito legal para falar sobre isso. Deixa eu ver só se aqui, que o Giovanni está para entrar. Deixa eu anotar aqui. Ao vivo tem dessas, né, gente? Ao vivo tem dessas. E é sobre isso, a gente tem que falar, quando falamos de prosperidade, da importância de a gente ter essa visão. Do que é prosperidade para você? Você que está aqui hoje, que está no ao vivo nesse podcast, se você tiver dúvidas e também quiser comentar aqui, traz aqui seu comentário, porque como a gente vai falar de prosperidade, coisas que nós vamos falar vão aguçar você, vão te ajudar a se alinhar melhor. Mas um dos passos importantes é a gente trazer isso muito claro. Ontem eu fiz uma live, inclusive, falando da importância de a gente entender o que a gente sente com relação a dinheiro. Porque a forma como a gente sente com o dinheiro diz muito sobre como está a nossa prosperidade, sabe? Vamos lá, que acho que o Giovanni está chegando aqui. Aê! Buenas noches. Buenas noches! Estamos Já em estava perguntando. estúdio diferente também aqui. Vou tentar fazer que nem tu, né? Cada dia tá num estúdio. Ah, para! A gente é chique, a gente é chique. Cada hora tá mudando lugar, o importante é não parar. Seja bem-vindo mais uma vez, Giovanni, ao Fofocas Terapêuticas. É um prazer ter você aqui conosco para a gente fofocar bastante. E no final, é óbvio, o nosso Fofocando com os Oráculos. Olha o baralho que foi escolhido para você hoje. É o que brilha mais que o sol, o nosso raio de Waste Rosé, Rosé Gold. No final, vemos ele aqui. E agora eu quero que você se apresente para a galera, que eu já estava começando a dar um esquenta sobre prosperidade com eles, para a gente, ó, botar para ferver. Tu sabe que eu fui abrir o link aqui do stream e não abria. Por isso que eu demorei para entrar. Ele não estava conectando, não sei o que houve. Bom, gente, boa noite a todos. Giovanni Rampinini aqui, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Faz frio aqui, como se fosse volta do inverno, no meio da primavera forte de calores que tem aqui. Hoje estamos de casaco aqui, né? Casaco de inverno. Vamos tirar o casaco da caixa. E eu quero dizer para você o seguinte: hoje eu vim aqui a convite da Pérola para falar sobre três pilares dos investimentos. E também falar um pouquinho sobre mentalidade de riqueza, mentalidade de abundância. Existe uma coisa chamada mentalidade de prosperidade e outra que é mentalidade de riqueza. A gente vai falar de mentalidade de riqueza e um pouquinho de mentalidade de prosperidade. Coisas que o velho guerreiro aqui com seus 6.2 intercooler aprendeu nesses últimos 31 anos aí, beleza? Uma boa noite a todos e é excelente estar aqui mais uma vez no Fofocas Terapêuticas. A outra vez que eu vim aqui foi por uma outra área minha, né, na área terapêutica. Nos divertimos, rimos, deu um monte de bafafá aquele YouTube lá, mandei para uma galera amiga de tudo que é canto do Brasil. O povo falou para mim, cara, isso aí é um quê? É um quiz show? É um stand-up comedy? O que é? Cara, isso aí é as histórias da minha amiga
Pérola Bittencourt que não paga para rir, né? Rir de graça total. Então estamos aqui, né? Eu me esqueci de ligar o... Eita, deu uma travada no Giovanni aqui para mim. Vocês estão conseguindo? Aí, voltou, Giovanni. Você deu uma travada aqui para nós, mas está de volta. O ring light aqui, eu tô no escuro aqui. Nossa, tô escurão. Acontece. Às vezes acontece. Deixa eu tirar um pouco da intensidade aqui. Aí, agora melhorou. Mas é isso aí. Bom, gente, eu queria começar minha fala de hoje, se a Pérola me permite, né? Lendo uma coisa de um livro aqui que eu ganhei há poucos dias de um amigo, de uma pessoa que eu sigo muito. O que está acontecendo que ele está ficando oscilando de força aqui? Não sei o que está acontecendo. Esse livrinho aqui, a fórmula da autoconfiança. Quem conhece esse senhor aqui? Napoleon Hill. E aí, esse livrinho eu ganhei de aniversário de um amigo agora, no dia 21 de outubro, quando eu fiz 62 anos. E eu gostaria de ler uma frasezinha que eu vi nele aqui. Eu abri ele aqui agora, 5:7, fiz assim e caiu nessa frasezinha. E é uma frasezinha bem interessante que diz o seguinte: tudo está com você mesmo. Com você que está nos ouvindo. Tudo depende só de você. Nada pode detê-lo se você decidir que irá prosperar. Então, eu gosto muito de falar nisso, né, Pérola? A terceirização da prosperidade. Nós vivemos num país que sofre de uma doença. E eu não estou aqui falando de política, tá, galera? Estou falando aqui de pensamento estratégico. Sofre de excesso de assistencialismo. Quanto mais assistencialismo tu tem num país, menos... Acho que a internet onde o Giovanni está um pouco instável. Bom, gente, enquanto o Giovanni vai voltando ali, que às vezes acontece, né? No ao vivo a gente tem dessas questões. A gente tem que pensar muito sobre essa questão da terceirização do que ele estava falando, da prosperidade. Como é que você está prosperando? Como é que você está aberto a prosperar? Você está se colocando como protagonista da sua prosperidade? Ou você está fazendo com que a tua prosperidade dependa de outras pessoas? Daqui a pouco o Giovanni volta, deve estar com algumas questões de internet aí, é normal. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou mentora, né, de autoestima e de prosperidade. E a gente fala muito sobre isso, é muito importante a gente trazer essas visões da autorresponsabilidade com relação à própria prosperidade, sabe? Porque muitas pessoas falam, Pérola, eu não sei, tá tudo travado, as coisas não estão andando, não está entrando, não está acontecendo, mas é porque a própria pessoa não se abriu para prosperar. Vou ficar aqui de olho aqui para ver se o Giovanni manda alguma mensagem aí, né? Porque deve estar tendo algumas questõezinhas de conexão. Aê! Não, pior que não é aqui, caiu aí primeiro para mim. Não, aqui tá normal, não caiu em nenhum momento, tanto é que eu tô falando, você travou total a tua imagem, daí ficou um tempão essa tela travada e eu continuei falando aqui. Estão querendo boicotar nós de falar sobre prosperidade e abundância, que horror! Meu Deus do céu! Mas como eu falava, né? Nós sofremos de um excesso de assistencialismo no nosso país e nas Américas aqui, principalmente Central e do Sul. E isso acarreta o quê? Uma perda da mentalidade de investimentos. As pessoas que têm excesso de assistencialismo, elas não têm por que investir, porque elas ganham tudo. Então isso é uma coisa que, por um lado, tem uma certa positividade, mas em excesso se transforma em algo exatamente acomodador e que não faz com que você suba a tua régua. A tua régua vai ficar sempre num ponto muito baixo. Então, quando você investe, você sobe a régua. Porque você faz o quê? O que é o princípio básico dos investimentos? É fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe pelo dinheiro. Então, nós estamos num mundo capitalista, né? E que esse mundo, ele quer o quê? Que você produza e consuma e gaste. Obviamente que se a pessoa tiver um pouquinho de cabeça, ela vai saber que
o consumo em excesso também é tóxico para a família, é tóxico para a sociedade. Ele não faz com que a prosperidade se estabeleça de forma equilibrada. Então, esse é um dos princípios. Quando você cuida da sua autoestima, né? E falando muito da Pérola, que trabalha pura e exclusivamente com autoestima, né? Bastante isso. Quando você trabalha a sua autoestima e você vai elevando a sua mentalidade, seu mindset vai crescendo, você sempre vai pensar assim, será que é interessante, hein, eu ter apenas uma renda? O que você me diz disso, Pérola? Eu digo que a questão... Eu estava até falando sobre isso quando você caiu, que a primeira parte da prosperidade é a autorresponsabilidade, né, Giovanni? Porque as pessoas falam, ai, Pérola, eu não estou prosperando, eu não sei o que está acontecendo, porque eu trabalho muito com autoestima e eu vi no meu público a necessidade de trazer a prosperidade. Então, hoje, eu integro os dois, a autoestima e a prosperidade. E as pessoas precisam saber que o primeiro passo é qual a responsabilidade que você coloca no seu processo de prosperar? Quais são os movimentos? E eu falo, a prosperidade, ele começa de um movimento muito importante que é, você se ama? Você valoriza quem você é e o que você faz? Porque tem gente que não ganha o dinheiro que merece simplesmente porque não acha que merece. A gente tem que ser muito sincero aqui, porque existe muita coisa de meritocracia. Eu acho muito bonito. Eu acredito muito nessa questão de que você faz, você recebe o que você merece, mas a questão é o quanto você sente que você merece. Quando a gente fala de merecimento, não é só fazer, gente. Muitas pessoas se matam de trabalhar e não ganham dinheiro. E você vai falar que a culpa é porque ela fez pouco? As pessoas confundem o quanto que você faz com quanta prosperidade você tem, mas a verdade é, como você se posiciona primeiro internamente com relação a isso? Você se coloca merecedor? Eu atendo muitas mulheres e muitas vezes o primeiro passo que bloqueia a prosperidade dela é porque ela não acredita que ela pode prosperar. Ela não acha que ela merece ganhar mais. Ela fala da boca para fora, mereço. Daí quando você vai ver energeticamente, ela se acha menor. Quando você se acha menor do que o dinheiro, escuta isso. Quando você se acha menor do que o dinheiro não vem. Eu lembro uma pessoa falando de cartas, né, que a gente vai falar aqui. Eu tenho diversos oráculos e eu uso eles para entender, né, Giovanni, o campo, entender o que está acontecendo e tal. Uma das pessoas que eu tirei carta, o que estava dando, o que estava atrapalhando? O sentimento de insuficiência. Enquanto a pessoa se sentir insuficiente, o dinheiro não vibra, porque o dinheiro é uma vibração alta, gente, não se enganem. Dinheiro é uma vibração alta. Então, se você se sente insuficiente, o dinheiro vai falar, eita, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Não é para eu ficar. Às vezes o dinheiro entra, mas não fica. Por quê? Algo em você fala, tem gente que ganha dinheiro e não fica. Porque algo em você fala, eu até posso ganhar, mas eu não posso ficar. Então a gente tem que ver isso, né, Giovanni? É muito importante a gente falar dessa parte da autorresponsabilidade, como a pessoa se posiciona para ganhar dinheiro. Que isso pouca gente fala, hoje em dia até que fala mais, mas fala de uma forma que traga essa verdade, que se você não tem essa relação com você primeiro, como é que você quer se relacionar com dinheiro de forma saudável? E aí, a gente entra num outro plexo de energia, que é tipo, se eu não me sinto merecedor, eu não vou ter nem capacidade para entender que eu posso estudar como transformar o meu dinheiro em mais dinheiro. Exatamente. Ou seja, eu não vou investir, eu vou ficar fora do mundo dos investimentos. E eu quero deixar um alerta aqui para vocês, tem algumas dicas que eu vou dar aqui hoje que eu cobro muito caro para dar elas. Mas hoje eu vou parabenizá-los, vou presenteá-los, porque eu estou aqui no Fofocas Terapêuticas com a minha querida amiga e minha sócia, Pérola Bittencourt, que é uma pessoa que investe bastante, gente. Olha a cabecinha dela. Quando ela aprendeu alguns anos atrás, ela se ligou que só o que ela fazia não ia levar as coisas dela para o aumento da régua e ela conseguir realizar sonhos. Inclusive, ela estava me contando aqui hoje de manhã, numa reunião que a gente teve, que ela teve num resort em Campinas, maravilhoso, e que ela disse que era tipo um desbute. Quando ela falou onde é que era, eu falei, eu conheço esse negócio aí, eu já tive aí. Ai, gente, um café da manhã louco aí, né?
Eu nem Maravilha. falei isso em live ainda, só quem acompanhou meus stories viu. Foi aquele final de semana que a maior preocupação que eu tive é com que roupa que eu ia pro spa, sabe? É esse o final de semana que eu tive. Glória a Deus, né? Pelo amor de Deus. É essa preocupação que eu quero ter na vida, entendeu? E, gente, é muito importante o que a gente está falando, porque tem coisas que eu só alcancei na vida por conta do meu trabalho. Só que a questão quando a gente fala de dinheiro, se você está acreditando que o único lugar que o seu dinheiro pode vir é do seu trabalho, é aí que mora o perigo do enriquecimento. Porque é o que eu falo do você fechar as portas para o dinheiro. Tem gente que não ganha dinheiro, não é porque não trabalha, é porque acha que o dinheiro só vai vir do trabalho dele. É muito sério isso que a gente está falando, porque enriquecimento é múltiplas fontes de renda. E não só múltiplas fontes de renda, como multiplicidade energética para receber da onde o dinheiro quer vir. Porque às vezes o dinheiro está querendo chegar para você de diversas formas. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que uma das formas que ela ganhou dinheiro recentemente, Giovanni, foi ganhando um carro. Ai, que barbaridade. Que loucura. Porque ela simplesmente se abriu para receber. Quando a gente fala disso, gente, de dinheiro, é porque a gente vai muito para a lógica e a gente tem que ir. A gente tem que investir, a gente tem que trabalhar, mas tem gente que está travado porque algo no fluxo energético está falando, ó, o dinheiro só pode vir daqui, só pode vir do seu trabalho duro. Ou tem gente que, como o Giovanni falou, só pode vir do assistencialismo. Tem gente que está nessa pegada. Tem gente que acha que o dinheiro só pode vir dali. E quando a gente define do lugar específico de onde o dinheiro vai vir, não entendam mal, não é que a gente está falando que o dinheiro não vem dali, mas quando você fala só pode vir dali, você trava todas as outras possibilidades do dinheiro vir, até de ideias que você pode ter. Porque uma das leis da prosperidade, uma das coisas que vem com a prosperidade é criatividade para fazer dinheiro, gente. A Ana Paula está falando aqui, boa noite, está concordando com a gente. É isso aí, Ana Paula, um prazer ter você aqui conosco essa noite. E aproveitando, gente, nós dois trabalhamos com prosperidade dentro das nossas metodologias. Então, se vocês têm questões de prosperidade que vocês querem perguntar, a hora é agora. Aproveita aí, porque a gente está fazendo... Falar de dinheiro é algo que eu e o Giovanni, a gente gosta muito. A gente gosta muito de falar de dinheiro. Então, se vocês estão querendo tirar dúvida, o momento é agora, porque hoje a gente vai fofocar sobre dinheiro. E é interessante você falar sobre isso, né, Giovanni? Que uma das linhas que você trabalha é justamente com a parte dos investimentos, né? Que o Giovanni, ele é terapeuta, mas ele também trabalha com investimento. Então, eu vou perguntar isso, traz um pouco dessa visão, que é essa visão holística e essa visão prática, porque eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, inclusive próprios terapeutas holísticos, que são um público que acaba assistindo bastante aqui o podcast, porque, gente, tem um terapeuta holístico que está muito na energia, mas a gente está na terra, tá, gente? Vocês têm que trazer para a matéria. Então, traz um pouco dessa tua visão como terapeuta e como investidor, de como lidar com o dinheiro de uma forma responsável para que ele se multiplique. Vou contar uma história bem rápida, assim, só para fazer um lap time, assim. Me deu uma diferença gigantesca de quando eu era menino, na minha família original. Meu pai era bancário do Banco do Brasil, minha mãe era do lar, e nós éramos umas pessoas assim de classe média B, né? Com algumas dificuldades, porque meu pai era um homem que não controlava dinheiro, gastava bastante. Aí, como quase todo brasileiro, gastava sempre mais do que podia, né? Então vivia sempre nos empréstimos consignados do banco, aquela coisa tudo. E a gente sempre ficava apertado, sempre tinha dificuldades, sempre tinha escassez dentro de casa. Então a gente tinha que controlar comida, tinha que controlar o que usava, roupas, tudo isso aí. E eu tive um presente de Deus, porque meus avós maternos, que eram milionários no Planalto aqui do Rio Grande do Sul, latifundiários, médicos e coisa e tal, me convidaram para morar com eles numa época da minha vida. E foi a época que eu sentei com eles e eles disseram para mim, aquilo lá que você vive lá, aquilo é a maioria, infelizmente, do país que não entende como se faz o dinheiro crescer. Então, o teu pai acredita que batendo um cartão ponto na entrada do Banco do Brasil,
e ficando lá como contínuo ele vai ficar rico. E tua mãe acha que vendendo docinho ela vai ficar rica. Mas dentro ele sabe que isso não fecha a conta. E nós éramos 3 meninos dentro de casa, imagina. Eu era o do meio e tinha um menor e ainda tinha um maior. E nós gastávamos com escola, gastávamos com tudo, imagina. Famílias de 3 crianças aqui no Brasil é uma coisa quase comum, né? Muitas têm. Hoje em dia tem até de 5. Então, tipo assim, o que acontece? A gente não tinha quase nada do que a gente queria. Chegava Natal, festa de Páscoa, aquelas coisas, era sempre aquela correria. Entendeu? E aquilo me dava um desconforto desde pequenininho. E quando eu fui para meu avô, né, já começava, todas as férias eu ia para lá, com os meus 11 anos ali, 7, 8 anos, eu ia, mas eu não entendia nada. Com 11 anos ele começou a me explicar algumas coisas. E eu me lembro de meu avô, pai de minha mãe, falando para nós assim, se você quiser melhorar a tua vida de dinheiro, a primeira coisa que você tem que aprender é que você não pode depender só do teu trabalho. Se o vô fosse só médico, ele ia ganhar bastante dinheiro, mas ele ia gastar muita energia física para ficar nos hospitais, nos ambulatórios, atendendo no consultório, quase que sem vida comum, para poder ter o tipo de coisas que ele queria ter nos sonhos dele. E assim mesmo ele não iria conseguir confeccionar todos os sonhos, porque o dinheiro não ia pagar, porque o dinheiro marcado pelo tempo, chega uma hora que ele esgota. O dia tem 24 horas. Um cara médico, por exemplo, pode fazer um trabalho de 48 horas, mas ele vai ter que descansar 24, senão ele vai morrer. Entendeu? E ele me contando isso, eu ficava assim, o que ele está querendo dizer com isso? Eu não entendia muito bem. Porque eu vi o meu pai ir para o trabalho e voltar do trabalho, ir para o trabalho e voltar do trabalho. Todo santo dia. Chegava no sábado, né, sexta-feira de noite, era a tal da sexta-feira minha linda, né? Que agora virou um meme horroroso, que eu detesto esse meme, né? Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de viver com isso, porque, tipo assim, trabalham numa coisa tão ruim que não gostam só para pagar as contas e estão ali sempre, todos os dias, esperando chegar sexta-feira para terminar a sexta-feira para ir para casa. Ou para ir para o boteco, sei lá onde. Aí, tipo assim, aí a gente chegou num país aqui que tem as maiores fontes de riquezas de minérios, as maiores fontes de riquezas naturais, as maiores fontes de riqueza humana, as maiores fontes de riquezas de mentes brilhantes, que estão, inclusive, algumas delas em favelas, em vilas perdidas. E aí a gente o quê? Não aprende a importância cabal que tem de tu não ficar preso só no teu trabalho. Porque quando tu troca tempo por dinheiro, isso nunca vai pagar a tua vida que tu sonha. E aí, quando ele me ensinou isso, eu fiquei assim, mas então o que eu posso fazer? Ele disse, tu pode ter negócios próprios. Aí ele falou, eu falei para ele, o senhor tem um consultório, por exemplo. Sim, aquele é meu negócio próprio. Mas, tipo assim, já imaginou se eu ficasse todo dia só naquilo ali? Eu não ia ter quase nada. Então eu tinha outras rendas. Por isso que eu me juntei com uma pessoa igual a tua avó, que é uma mulher que já tem uma família rica, juntou as fortunas, nós construímos a fazenda e começamos a colocar plantio, colocar gado e começamos a trazer pessoas para trabalhar para nós, para expandir os negócios. Aí eu entendi, sim, mas isso a maioria das pessoas não tem terras para isso. Sim, mas as pessoas hoje, naquela época, eu era menino, já tem como ter negócio, pode comprar, pegar num banco um empréstimo e abrir um negócio próprio. Aí ele disse, mas preste atenção, nunca faça coisas com negócios próprios apenas sozinho. Por quê? Porque se tu parar, tu não tem fundo de garantia, tu não tem auxílio-doença, tu não tem nada. Tu vai simplesmente perder o teu dinheiro. Vai cair a tua produção e tu vai ficar deficitário. Aí tu volta do trabalho, das férias, seja lá da licença saúde, tu vai ter que começar tudo de novo. Então sempre tem alguém contigo, pelo menos um sócio, para que você possa andar com velocidade maior. Porque quando você para ou você dá um stop, o que acontece? Aquela pessoa continua e você continua ganhando a tua parte. Mesmo que a tua parte seja menor que a dele. Que ele tenha lá, por exemplo, 60%, você tenha 40%. Mas você vai ganhar aqueles 40%. Entendeu? Então, eu digo, interessante isso. Mas ele disse, mas a principal coisa, filho, é você aprender a investir. E aí eu fiz aquela pergunta, né, Carol? Como que eu vou investir se eu ganho uma mixaria de dinheiro no meu salário de trabalho? Ele disse, você conhece os judeus? Eu falei, muito pouco.
mas você sabe que os judeus são quase todos ricos? E eu ouvi falar na escola. Ele disse assim, então aprenda o seguinte, o judeu, ele se transforma num homem poderoso, numa família poderosa, porque ele pega o salário dele, por exemplo, de R$ 2.000 e ele coloca R$ 200 para investir. Ele pega 10% daquilo e investe. E por isso que ele consegue crescer. Eu digo, mas como assim? Por exemplo, se ele colocar isso num tipo de investimento específico que tem aqui no Brasil, chamado Tesouro Direto, por exemplo, ele vai deixar aquilo lá rendendo e ele talvez atrase algumas contas ou deixe de comprar algumas coisas com aqueles 200, mas aqueles 200 vão crescendo. 11, 10, 15%, 13% ao mês, e aquilo vai fazendo uma gordurinha, vai fazendo o que a gente chama de colchão. E aí, no final de um ano, ele tem bem mais do que os 200. Ele consegue ter quase 700. E aí? Como é que fica isso? Isso ele pode usar para outras coisas depois, maiores. Então, mas eu nunca tinha pensado assim, porque meu pai, por exemplo, ele recebe salário e ele já, quando passa o dia 2, ele já não tem dinheiro, porque ele vai pagar as contas do mês atrasado que ele deixou e as de agora ele já esgotou o dinheiro todo. Ele já está devendo o segundo mês de novo. Ele falou, pois é, porque ele não investe. Se ele investisse, ele talvez não fosse comprar tantas coisas fúteis que ele não usa e talvez usasse esse dinheiro para fazer crescer o dinheiro para ele. Aquilo me tocou muito, Carla. E eu fiquei assim, pensando como é que eu ia fazer quando eu ficasse homem, adulto. E eu sempre me preocupei com isso. E eu, desde lá, então, eu sempre pensei, eu tenho que ser um investidor. E aí ele disse, quando ele começou a me ensinar sobre isso, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, os investimentos, filho, que são a parte mais importante disso, não é o trabalho, é que você precisa cuidar os 3 pilares dos investimentos, que é o motivo pelo qual eu estou aqui. Então, antes de eu falar sobre os 3 pilares, deixa eu dar duas informações importantes aqui. 2 informações que valem milhões de reais. Tá? Uma é negativa, e o Brasil é campeão nela. É campeão. Vou dar um dado que não é um dado meu, isso é um dado de Google, de IAS. Pode entrar aí e pesquisar. O Brasil, nesses últimos 2 anos, 80%, eu estou falando, 80% dos investimentos do brasileiro se chama tigrinho. Pasmem, galera. Pasmem. Pode ir aí no Google e perguntar. 80%. Os players mais famosos do Brasil, Thiago Nigro, né? Thiago Fonseca, todos esses caras aí, o Érico Rocha, esses caras, o Bruno Perini, eles têm falado isso nas redes sociais. 80% do que se investe no Brasil é no tigrinho. Isso é o fim da picada, porque isso não é investimento nem aqui nem na Conchinchina. E o pior, isso aí é uso de jogos de azar para destruir famílias inteiras brasileiras. Eu conheço pessoas aqui na minha cidade que elas ganham R$ 3.000 e devem para o banco R$ 100.000 por empréstimos para fazer jogos no Tigrinho. 100 mil, galera. Eu conheço essas pessoas. Se elas estiverem vendo o podcast depois, que eu vou mandar para elas assistir depois, elas vão cair deitadas. Elas são pessoas que estão destruindo suas próprias famílias por vícios de jogos. Que aquilo nunca foi investimento. Aquilo é jogo de azar do brabo. Tá? E a segunda informação que eu vou dar para vocês é positivíssima. E é de ponta. E eu sei que eu vou falar e a grande maioria diz assim, eu não acredito nisso. Isso não funciona. Isso não é investimento. Se você mudar a tua cabecinha, a tua mentalidade e começar a fazer coisas com isso, e aí eu posso dizer para vocês, se você não sabe o canal para chegar nisso, pode pedir aí para a Pérola, dar o meu contato para vocês, que eu tenho, não sou eu, tá? Eu não sou eu sou aluno dessas pessoas. Eu tenho os contatos de pessoas que ensinam como fazer isso render todo santo dia de forma segura, de forma ética e controlável e administrável para dar muito dinheiro para vocês.
nos próximos 3 pilares, nos próximos 3 anos. 2026, 27 e 28. Se você que está me vendo e me escutando aqui, eu apelo, você não investir em Bitcoin, você vai deixar de ganhar milhões de reais. Nos próximos 3 anos, essa live fica gravada, né? Durante toda a vida no Fofoca. Enquanto o Fofoca está gravado lá. Então, vocês vão lembrar dessa live nos próximos 3 anos. Se até o ano de 2028 você não tiver pelo menos microfrações de Bitcoin, você vai deixar de ganhar muito dinheiro. E aí eu sei que vocês devem estar pensando, mas os que têm um pouquinho de visão, mas a Bitcoin está $115 mil uma unidade. Eu sei muito bem do que eu estou falando para vocês. E é impossível eu comprar uma moeda. Claro, você não vai comprar uma moeda, mas você vai comprar 0,000 todos os meses um pouquinho, e quando chegar nos 4 ou 5 halves dos 3 anos que vão ter, você vai forrar o bolso. Eu tenho pessoas amigas aqui, na minha redondeza, que colocaram R$10 mil. 10 mil reais. Aí pessoas que têm uma reserva técnica melhor, botaram R$10 mil e em menos de 30 dias ganharam 40, não é 4, 40 mil reais em menos de 40 dias. Então, assim, gente, se vocês têm algo que dá dinheiro assim, que nem abrir uma torneira e que não está desfalcando ninguém, que não está atrasando o lado de ninguém, que nem essa porcaria do Tigrinho, eu vou dizer para vocês, ajudem as pessoas, ensinem as pessoas, chamem as pessoas para tomar mentoria com pessoas que saibam fazer aula, porque o que acontece? Conhecimento é poder, gente. A Pérola fala isso todos os dias aí, eu sei. Conhecimento é poder. Usado de forma estratégica é sabedoria que faz você ficar rico. E outra coisa, outra informação, se você não gosta de dinheiro, se você não gosta de falar de dinheiro, que nem nós estamos falando aqui, você nunca vai ter tranquilidade na sua vida. Porque dinheiro não é um Deus, mas ele aqui na Terra, ele também não vai te trazer felicidade total. Mas sem ele é muito pior. Muito pior. Então, por que se você sabe que o Pai Celestial Divino é rico e abundante em tudo, e nos trouxe aqui como semelhança dele, então nós também podemos manifestar a mesma coisa, já falando um pouco sobre leis herméticas, né? Sobre a parte holística. Então por que você não aceita ser uma pessoa próspera? Eu vou falar uma coisa forte aqui, né? Sabe que eu gosto de falar coisa forte, né, Pérola? Eu vou falar uma frase que eu falei para um grupo de amigos meus esses dias, que eles são todo mundo quebrado. Eu disse para eles assim, se você tem problemas sérios com dinheiro, olha isso que eu estou falando, presta atenção, escuta, cola, escreve isso. Se você tem problemas sérios com dinheiro e você não gosta de dinheiro e você está sempre devendo, você está longe de servir a ele. Você serve... Tá? Não é um postulado isso. Isso é uma coisa da natureza. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. E por que você não manifesta o que ele te deu de presente, que é prosperidade e abundância infinita? Se você está tendo problemas muito tempo de dinheiro, você não está servindo ao Criador. Você está servindo ao outro. Sinto muito te dizer. Isso pode me excomungar, pode sair da live, pode me xingar, mas isso eu nunca vou mudar. Todas as pessoas que eu conheço e que eu conheci na minha vida nesses 62 anos, que têm muito problemas com dinheiro, elas são pessoas que estão sempre com raiva, estão sempre gritando, estão sempre com ódio, estão sempre reclamando. E pior, exatamente o que ela falou, né? O dedo para o lado errado, aqui o que ela falou, Pérola Bittencourt falou há pouco, autorresponsabilidade. Crie vergonha na sua cara. Seja verdadeiro e diga, eu não sei fazer dinheiro. E vá descobrir como fazer dinheiro, porque aqui nesse canal que a gente está, que é o YouTube, tá sim de coisas gratuitas
para você aprender a fazer dinheiro todo o santo dia. E se você não quer fazer dinheiro para ficar rico, milionário, não tem problema, mas pelo menos você tenha reservas para quando um filho seu for cair num hospital e você precisar de um remédio de 3 mil reais, você tem uma reserva para salvar a vida do seu filho. Porque isso já é um ponto de abundância. Agora, quando você se apresenta para uma pessoa que nem eu, que eu seguidamente vejo pessoas assim no meu recrutamento do trabalho, eu pergunto para a pessoa, tu está dizendo para mim que tu não tem 3 mil reais para começar esse negócio com a gente? Aí eu te pergunto, se o teu filho ficasse doente e fosse para um hospital e tu precisasse de 3 mil e o médico dissesse para ti assim, nas próximas 48 horas tu precisa de ter esse remédio. O médico não está nem aí se o remédio custa 10, custa 15. Ele vai dizer assim, e esse remédio ele custa um certo dinheiro, tá? E a pessoa vai na farmácia e descobre que o remédio é um remédio quase que de categoria importada e que custa 3 mil reais a caixinha, com 30 cápsulas, uma cápsula por dia. E tu olha e diz, não tenho 3 mil reais para pagar isso. Aí eu pergunto para você, você iria ficar olhando o tempo passar e o teu filho morrer? Ou você ia vender tudo que você tem dentro de casa, ia sair ligando para Deus e a Babilônia para pedir empréstimo? Então, para você não correr esse risco, ó, tenha vergonha na cara e vá fazer o que tem que ser feito para que você tenha essa reserva para quando acontecer. E se não acontecer, você tem como estar presentes de categoria para os seus familiares, no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, no aniversário da pessoa, para você não ficar dando canetinha, canequinha, essas coisas assim que não tem valor quase nenhum. Então, gente, vamos ser sério. E esse fofocas de hoje, eu sei que ele vai grudar na pele de vocês, porque ele não é um fofocas tão light assim como é os outros. Porque ele é um calo, é um câncer de toda a população brasileira, de mais de 96% da população. Então, aprendam, gente, aprendam a guardar e investindo o seu dinheiro. Outra dica, esqueçam a poupança. Poupança já faz mais de 28 anos que não serve para nada. Se você acha que poupança é poupar, faça uma experiência e vá no chat GPT e pergunte para ele o que ele acha da poupança no Brasil e vocês vão ficar horrorizados com a resposta, porque IA tem um probleminha. Ela não tem nenhum tipo de piedade, porque ela não tem emoção. Ela te responde exatamente o que ela acha que é. Ou seja, hoje a poupança no nosso país, ela rouba, ela surrupia o teu dinheiro de forma suave, paulatina, por centenas de anos, até que chegue lá no final, o teu dinheiro que está lá não serve para comprar nem uma caixa de bombom para uma pessoa que tu ama. Então, pare de se enganar, seja verdadeiro, tá? Então, pesca é isso que eu falei. Tigrinho, 80% é o investimento do brasileiro, acabando com as famílias. Poupança não é investimento. E o terceiro, aprenda a ser autorresponsável e crie reservas. Porque eu pergunto para vocês assim, alguém aqui que está nos escutando tem um trabalho e uma saída? Se disser que tem, é mentiroso. E tu ganha o teu salário do teu trabalho e tu tem luz, água, telefone, condomínio, reforma, gasolina, comida, escola das crianças. Se eu ficar aqui, eu vou precisar das mãos da Pérola e mais 2 minhas e eu vou continuar falando e não vai acabar de ter saída. Então, tem nexo tu ter um trabalho e ter 20, 25 saídas na tua vida por mês. Isso é suicídio, gente. Desculpa, Pérola, desculpa mesmo. A verdade dói, mas tem que ser dita, entendeu? Então, isso aqui é um alerta. Hoje é um fofocas do alerta. As pessoas se ligarem, entendeu? Então, tipo assim, no momento que eu começo a descobrir isso, e na internet você descobre, inclusive se você for uma pessoa de se aplicar e trocar a perda de tempo de olhar jogo de futebol muito tempo e novela, e você ficar olhando os vídeos sobre investimentos, você vai ter um entendimento que, por exemplo, você pegar o teu dinheirinho que tu ganha, os teus 10% aquele, em primeiro lugar, antes de pagar as contas, e colocar lá nos fundos de renda fixa,
ou num tesouro IPCA, ou num tesouro direto, você vai ver que no final de um ano você vai ter um pouco mais de dinheiro. E outra, mentalidade de investimento, gente, tu não põe o dinheiro uma vez e fica assim esperando. Vamos ver quanto que vai dar daqui a 10 meses. Isso não é investimento. Isso não é mentalidade de investidor, isso é mentalidade de pobre, de miserável. Mentalidade de investidor, todos os meses, no mesmo dia do mês, eu ponho valores de 10%, até mesmo quando o mercado está caindo. Porque, se vocês não sabem, tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Então, os gráficos de Kendall, eles são assim o ano inteiro. Mas tu pode descobrir que quando tu investe na baixa, quando ele sobe, tu ganha. E aí aprenda a viver dos dividendos. O que é viver dos dividendos? Se você for mexer, mexe no que tu ganhou, não no que tu colocou. Nunca no que tu colocou. Tu botou 200 no mês, no outro mês 400, no outro mês 600, no outro mês 800, no quinto mês 1.000, e aí o que correr aqui nesses aí, tu for tirar aqui, tu tira o que cresceu. Os 1.000 fica lá. E continua o investimento. E continua no outro mês botando 200 de novo. Aí você vai ter investimento. Senão... Pérola! A Pérola tá séria. Esse é um assunto sério, né, Giovanni? Esse é aquele assunto que eu vou me divertir, sempre vou, mas esse é um assunto no momento que ele exige um foco aqui, né? Tanto é que o pessoal tá falando aqui, tem gente, a Ana falando que o casamento dela acabou por conta disso. Olha aí, Do olha aí. tigrinho, do tigrinho, do tigrinho. Não! Sério? Acabou por conta do tigrinho. Meu Deus do céu. Falando aqui, verdade, uau, perfeito, ela tá gostando da live aqui, do nosso podcast. Mas, gente, é importante o que a gente está falando, porque, assim, investir, tem muitas desculpas que as pessoas usam para investir. Eu mesmo demorei horrores para começar a investir. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, eu morria de medo de investir. E óbvio que eu não ganhava muito dinheiro nessa época. Eu morria de medo de investir. E eu demorei muito tempo para me livrar desse medo. Antes eu estudei muito e nada fazia. E gente, sério, hoje, você fala para mim que você não tem R$ 1 para começar a investir, você não tem R$ 1, porque hoje você consegue, antigamente você tinha que ter altos valores para começar a investir. Hoje você consegue investir com R$ 1 por mês. Eu comecei assim, eu comecei a investir, tinha mês que eu conseguia 20, tinha mês que eu conseguia 50. Eu comecei a investir dessa forma. Eu comecei a investir em primeiro tesouro direto um pouquinho mais. Na época, acho que era o mínimo era 100 na época, o do R$100, né, tesouro. geralmente. Porque ele é 100 e pouco e tal, enfim, ele fica no 100 e alguma coisa. Na época, se não me engano, acho que era 100 no Tesouro Direto, e porque eu comecei a investir eu comecei a investir com CDB, Tesouro Direto e Tesouro IPCA. Né? Para quem não sabe o que a gente está falando, deixa só dar a questão. O Tesouro Direto, ele é para a gente fazer uma reserva de emergência, porque ele é uma forma de você fazer investimento que você pode mexer a qualquer momento. Então, diariamente, se você precisar, você consegue mexer ali sem ter grandes perdas. O Tesouro IPCA já não, ele é para a gente fazer uma reserva a longo prazo. Então, você tem data para tirar. Você não pode tirar antes, porque se você tirar antes, você vai ter perdas. Tem gente que faz isso, mas para fazer isso de uma forma estratégica, você tem que ser muito bom, porque senão você perde dinheiro. E o CDB, ele é a versão que realmente funciona da poupança, que é todo banco tem um CDB, que ele é vamos dizer assim, o lugar dentro do banco que ele deixa você investir lá dentro. Então, você deixa esse dinheiro dentro do banco, vai rendendo, né? Ele rende mais do que o cofrinho, para quem se pergunta a diferença, ele rende mais do que o cofrinho, porque hoje os bancos também têm cofrinhos. E aí você tem essa questão de você poder guardar o seu dinheiro e ele render ao seu favor, entendeu? Mas você pode começar a investir com pouco, porque como o Giovanni falou, gente, a ideia, se você quiser ficar rico, muito que bem, maravilhoso, mas você não é para investir para você ser rico num primeiro momento, é para você ter qualidade de vida. É para você, tipo, aconteceu alguma coisa, você poder ter dinheiro ali. Hoje eu tenho coisas que eu só consegui fazer porque eu tinha investimento. Porque eu estava num momento da vida, eu falei, putz, eu quero fazer isso aqui, mas com o dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu não estou conseguindo agora, mas com o dinheiro que eu tenho investido, eu consigo pegar o dinheiro e fazer o que eu quero fazer. Então, é a gente entender que ele é uma segurança para a gente poder ter uma qualidade de vida, para a gente poder realizar os nossos sonhos. É sobre isso que a gente vai juntando dinheiro para isso. Pode falar.
Pérola, uma pergunta para você. Vocês estão notando que a entrevistadora e dona do programa é uma pessoa que tem uma inteligência emocional e financeira absurda, que ela consegue estar no mundo holístico e falar de mundo de negócio como se ela fosse uma mulher da Bolsa de Valores? Vocês conseguem perceber que essa moça que tem menos de 40 anos tem uma inteligência própria que foi conquistada a estudo, eu tenho certeza, e que se hoje a pessoa chegasse que fosse querer engabelar ela ia olhar para a pessoa e dizer: olha, sinto muito, mas isso aí não é o meu chão, não tenho interesse de fazer. Entendeu? Mas agora eu vou perguntar um negócio para você, Pedro. Se uma pessoa chegasse para você e dissesse para você investir hoje numa criptomoeda, né, lastreada, com função no mundo, que já tem mais de 15 anos de existência, e você visse que ela está comandando um sistema inteiro e que ela começou com 50 centavos de euro e hoje ela está valendo quase 80 euros, tu investiria numa moeda assim? Muito interessante, muito promissor. Pois é. E aí tu vê, ó, o que ela está querendo Traduzindo de dizer? novo. Ela está querendo dizer que, de repente, ela precisaria de alguns dados para entender o porquê e como fazer isso. Ela não disse que Exatamente. não faria isso. Ela pode até não entender muito disso, mas ela iria querer entender para ela poder fazer isso se transformar numa nova forma de investimento para ela. E assim nasceram muitas moedas, das 20 mil e poucas moedas digitais que existem no mundo hoje. A própria Bitcoin nasceu desse jeito. Tá? E esse exemplo que eu estou te falando é um dos vários exemplos que tem dentro da área da empresa que eu trabalho hoje lá da Inglaterra. Por quê? Porque as pessoas não dão bola para isso, mas elas conseguem investir em coisas de alto risco, como a própria Bitcoin, que quando iniciou lá em 2009, era um lixo. Era um lixo, eu não quis usar. Eu leio inglês e li o documento dela, o white paper, e não tinha nada dizendo nem motivo de existência. Eu falei para o meu corretor na época lá do Rio, Maurício, falei, cara, não vou comprar essa porcaria. Isso aí não vai dar certo. Eu vou botar, sim, mas bota 300, 500 pila. Vou perder todo o dinheiro, cara. Ele falou, não, mas o que é perder 500 pila? Não vai dar nada. Se perder, não vai dar. Não, mas realmente no universo que nós estávamos não era nada. Mas eu disse, cara, mas eu não estou afim de perder dinheiro agora. E aí eu não fiz. Passaram-se 3 anos, e aí ele veio me procurar de novo e disse, viu quanto que tá aquele negócio? E eu falei para ele, cara, como é que eu faço para comprar? Ela era 50, era 20, 25, 21 centavos de dólar, e ela estava 4 dólares. Aí eu falei, pô, já tem 3 anos, não caiu, a tendência é crescer mais. Comprei. E aí fiz o que todo brasileiro que não gosta de dinheiro, na época eu era assim, eu fiz. Não estudei, não li, não fui descobrir nada. Confiei só na voz do corretor. O corretor me colocou para comprar, mas em momento nenhum ele disse que ia ser meu professor. Nem paguei ele para ir. Ele só me indicou o investimento. E aí eu peguei e não fiz nada. Resultado: um belo dia, quando fui ver, ela estava já mais de 30 mil dólares cada um. Aí eu, olho gordo, olho grande, sem experiência, o que fiz? Torrei. Ai, que dor. 3 anos depois desta venda, o que aconteceu? Eu descobri que a minha venda me causou uma perda de valor de 129 milhões de reais. Então, gente, por isso que eu estou falando, aprendam, porque quem aprende não depende e não perde. Imaginam como é que ficou um pouco a minha cabeça de saber que o que eu tinha, que tinha sido comprado com um valor muito baixo em reais, naquela época, 6 anos atrás, na época, eu vendi na época errada, por ganância, viajei, fiz um monte de coisa, ajudei algumas pessoas, mas o que acabou? Terminou, era um dinheiro pequeno. Porque quando a gente tem pouco dinheiro, a gente acha que quando vem uma cifra de 6 dígitos, a gente, não é nada, aquilo tu torra rapidinho. Agora, quando tu começa a
esquecer disso, tu deixa de lado aquilo e aquilo começa a... Hoje, a Bitcoin é considerado a reserva digital de ouro. Tem a mesma equiparação que uma barra de ouro. O ouro é a reserva física do mundo, a maior reserva, né? A mais segura. Agora, por exemplo, é a época que as pessoas que têm algum patrimônio compram ouro, mesmo ele num tempo de alta, a onça está $4.400, uma onça, nunca teve tão alto, e as pessoas não sabem por quê. Não acharam muitas mais jazidas, não. Acontece que o ouro está alto, por quê? Porque tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia e o mundo islâmico está brigando com o Ocidente, então as especulações sobem e a bolsa do ouro vai lá para cima. E aí eu pergunto para vocês, tem condição de comprar barra de ouro todo dia? Não, né? Mas se você tiver acesso a alguma coisa que te dê uma graminha a cada mês e meio por aí, comprar, qualquer um compra. Uma graminha. E guarda quietinho lá. Daqui a pouco, quando tu vê, compra uma graminha daqui, daqui a 2 meses compra mais uma, daqui a 5 meses compra mais 4. Quando você vê, você está com um patrimônio gigantesco de dinheiro e que nunca desvaloriza mais que 4% a cada ciclo de 3, 4 anos. Mas não é o melhor mercado. O melhor mercado ainda é a reserva de ouro digital, que é a Bitcoin. E todos os ciclos de outras moedas que tem por trás. Mas o que caracteriza a diferença desses dois mercados que a Pérola estava falando? Simples. Mentalidade. É muito importante a gente trazer isso, que para algumas pessoas pode estar sendo uma live muito estranha, porque geralmente eu não falo disso aqui, eu falo muito de energia, eu não falo tanto dessa parte mais técnica. Mas, gente, é muito importante vocês entenderem qual é o teu perfil de investidor. Porque o que acontece? O Giovanni, ele tem um perfil mais agressivo, eu tenho um perfil mais conservador. E a gente tem que entender como a gente funciona para que o investimento dê certo. Porque não adianta eu querer fazer um investimento agressivo, porque eu, no momento, não dou conta de fazer um investimento do nível que o Giovanni faz. Porque não faz parte do meu perfil. Então, eu tenho que o quê? Estudar, ver. Porque, primeira coisa, antes de a gente fazer qualquer tipo de investimento, a gente tem que estudar. Por isso que a gente fala da autorresponsabilidade financeira. Quando a gente fala de autorresponsabilidade financeira, vamos falar da parte do mundo material, para você enriquecer, você tem que saber aonde você está colocando o teu foco. No caso, se você é uma pessoa mais conservadora, você vai começar por onde, por exemplo, eu comecei, que é o quê? Tesouro Direto, CDB. Você vai começar por aí para você ir pegando confiança e entendendo como funciona, porque esses são investimentos de baixo risco. A gente tem que entender que os investimentos, eles têm um risco, gente. Só que, assim, esses são investimentos de baixo risco. Então, são investimentos que eles não rendem tanto, mas está seguro o seu dinheiro ali. Aquele dinheiro está bonitinho. Agora, nós temos investimentos que são variáveis, que já é o que o Giovanni está trazendo aqui, por exemplo, dessa questão da alta e da baixa do ouro. Por quê? Esses daí, eles dependem diretamente de uma forma mais, vamos dizer assim, vamos colocar visceral, de como está o quadro geopolítico mundial. Não, mas que eu falei... Pérola, o ouro ele está classificado, o ouro físico, ele está classificado dentro da renda fixa. Hein? Ele é seguro, mas o mercado digital que está por trás do ouro, sim, ele é bem variável. Ele é bem variável. Não, o ouro, ele é uma das questões mais, assim, se a gente for falar do ouro especificamente, ele é um dos investimentos mais seguros que existem há milênios. Tanto é que muitas vezes... exatamente, ele é a base do investimento veio justamente do ouro, gente. Aí é a história de outras coisas, mas as pessoas faziam justamente isso. Era ouro que começou a ver essa questão do investimento, entendeu? A gente tem que entender isso. Então, ele é uma das questões mais seguras. Mas por que a gente está trazendo isso? Porque, olha, tem que existir um equilíbrio. Para prosperar, tem que existir um equilíbrio entre a parte, vamos colocar assim, holística, que vai abarcar energia, espiritualidade, toda essa questão, e a parte material. Porque, gente, por que tem muita gente que, nossa, Pérola, eu faço procedimentos, eu mexo na minha energia, mas o dinheiro não vem. Eu falo, ok, criatura de Deus, e o que você fez no mundo físico? E aí,
que você fez no mundo físico? Você investiu? Você foi atrás de cliente? Você fez conexões? Gente, mexer com a energia não é milagre. E eu sou muito sincera porque, gente, eu trabalho com empreendedora. Eu trabalho para ajudar a empreendedora a entrar no fluxo da prosperidade. Tem gente que fala, ai, Pérola, eu fiz o que você disse, nada aconteceu. Ok, mas você foi atrás de cliente? Eu não faço milagre, gente. Você fez o processo, foi atrás, conversou, e aí, eu fiz uma vez, não deu certo. Você continuou fazendo? Gente, é sobre isso, é juntar, é como se, quando a gente trabalha com a energia, é como se a gente colocasse a gasolina no carro, para o carro andar. Porque às vezes o carro está parado há muito tempo. Só que se você não fizer o carro andar, que é fazer a tua parte, fazer os investimentos, fazer as conexões, você não prospera. Daí você fala, não, a culpa é porque eu fui lá e não deu certo. Mas o que você fez no mundo físico? Não fez, né? Não fez. A Isso aí. pessoa falou, maravilhoso, estava precisando. A Sandra falando, boa noite, live maravilhosa. Que maravilha ter vocês aqui, suas lindas. Uhum. Olha aqui, ó. Olha só que legal. Parafraseando o que tu falou, né? E já tá vendo aqui, são quase 8 horas, nós já vamos quase estourar tempo aí, né? Mas as lives aqui é sempre assim. Mas escuta isso aqui é o que você falou. Olha só. Napoleão Hill de novo. O homem que sabe exatamente o que quer tem um plano definido para isso e está realmente engajado dos pés à cabeça na execução de seu plano, logo acredita que tem a capacidade de obter sucesso total. O homem que procrastina logo perde a sua própria confiança e faz pouco ou nada que valha a pena. Exatamente o que você falou. E assim, ó, fechando as falas do Leão Rio aqui, eu peguei duas frases aqui que diz assim: o mundo pede pessoas que pensem bem de si mesmas, não é dos outros, de si mesmas, o suficiente para se dignificarem cumprindo cada tarefa de sua vida com eficiência. Há uma posição melhor o esperando ali na frente. Mas você deve mostrar-se crente e digno dela, completando o seu trabalho atual de forma que a sua habilidade se mostre superada nele. Alguém vai vê-lo e vai aproveitá-lo para algo maior. Olha só que louco. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, ou seja, se tu não tem consciência do teu cacife, como é que tu vai querer que o outro te chame para coisas magníficas? Isso é aquilo que tu estava falando lá no início da live, quando inclusive eu acho que caiu a minha conexão, que você estava falando de permissão e merecimento. Se tu não te acha digno, se tu não te permite, se tu não acha que tu possa receber, como que tu vai querer que o teu patrão te promova, que ele te coloque num cargo que tu ganhe mais? Não tem. Tu mesmo não aceita isso. Tu não vai ganhar nunca mais além daquilo que tu merece. E aí ele termina dizendo o seguinte, e aí é bem no mundo dos investimentos, as oportunidades não surgirão a menos que você tenha uma percepção muito clara sobre si mesmo. Incrível o suficiente para agarrá-las quando elas passam. Olha só, o cara, esse homem era fantástico, né? Ele era incrível. Deus me livre, eu fico assim bobo, porque a coisa de tipo assim, ó, o que eu poderia ter ficado a live toda falando dos 3 pilares, vou falar no final só. O que são os 3 pilares dos investimentos? Segurança, liquidez e rentabilidade. Então, vou dar uma dica aqui que vale milhões para vocês. Se alguém oferecer os 3 pilares junto, corre, foge da pessoa que nem o diabo da cruz. Sabe por quê? Porque as 3 juntas se chama pirâmide financeira, Ponzi, crime federal, artigo 171, tu vai direto para a jaula. Porque se tu entrar, tu está colaborando porque pessoas se ralem com essa tua atitude. Tá? Tu está destruindo outras famílias. Então não precisa fazer isso. Agora, se tu tem segurança, muita segurança, poupança, que quase não é mais guardar dinheiro, CDB, Tesouro Direto, Tesouro IPCA, isso é tudo coisa com segurança. Porque tem regras nesse sistema
que se o governo cair, porque quando tu empresta dinheiro para o governo, que é o caso do Tesouro Direto, PCA, ele vai ficar aquele tempo, ele está usando teu dinheiro. Então ele te dá uma pequena parcela de ganho do que ele consegue crescer. E aí o que acontece? Se ele falir, se o governo cair, ele tem uma regra de segurança lá, que é de uma porcentagem bem alta, para te devolver o que perder. Mas aí o que sofre? A liquidez é média. Tu pode tirar, tem uns que pode tirar mais lá adiante, mas tu pode mexer no teu investimento. Mas a rentabilidade, porque tudo que é muito seguro tem rentabilidade pequena. É uma regra. Agora, se tu quer pegar o pilar de crescimento viral, segurança média para baixa, criptomoeda, NFT, jogos, metaverso, eu não estou falando de tigrinho, tá? Estou falando de jogos de ganho, jogos interativos. Aí tu vai entrar no mercado que ele é volátil. Mas aí o que acontece com a questão da liquidez? Difícil de tu pegar. Por quê? Porque os ativos têm que compor o crescimento através de um grande número de pessoas para pegar a valorização e gerar usabilidade. Então, por isso que tu não pode tirar o teu dinheirinho. Tu botou 10 mil vai ficar lá, tu vai ficar assim. Mas quando é que eu posso pegar os meus 10 mil? De 3 a 7 anos. É a médio e longo prazo. Mas o crescimento... Ó, o Bitcoin, um dia tá 90 mil, no outro dia tá 124 mil dólares. Tu ganha 40 mil dólares em um pulo de um dia para o outro. E tu fica milionário. Entendeu? Ou se tu ficar ali, só vou fazer quando é que eu vou... Aí tu deixa, cai, e aí tu te assusta e tira, e no outro dia sobe de novo, tu perde um monte. Entendeu? Por isso que esses sistemas, eles são assim. Então, se tu quer segurança, fica na renda variável, na renda fixa. Se tu quer crescimento alto, vai para a renda variável. Porque ouro, poupança, tesouro IPCA, tesouro direto, tudo isso aí tá seguro. Tu vai lá e tira a hora que tu quiser. Entendeu? Pode esgotar a conta, zerar a conta, tirar. Botei 20 mil, precisei, deu um problema lá em casa, vou tirar os 20 mil. Beleza. Agora, na variável, não consegue fazer isso. Tem que esperar a gestão do projeto para poder pegar o dinheiro. E pode perder o dinheiro todo na gestão, dependendo do risco que tem, pode. Porque, a depender, por exemplo, tem moedas digitais aí dessas 20 mil que existe hoje, e o projeto é um projeto furado. A primeira coisa que ele não tem, usabilidade. Aí uma coisa que não tem uso, a possibilidade de que aconteceu com ele? Se pulverizar no sistema. Tá? Mas o nível de segurança desses projetos, quando eles têm segurança alta, quando eles têm rentabilidade, e eles têm uma usabilidade, o que a gente chama de utility, aí já é outra história. Porque a Bitcoin, olha só o que é a Bitcoin. A Bitcoin não tem uso até hoje. Só pode comprar navio, helicóptero, avião, casa cara, joia de diamante, não sei o que. Não pode tomar. Lembra daquele maluco lá dos Estados Unidos que comprou a pizza a Bitcoin? Ele tá velho hoje, fizeram uma entrevista com ele, a pizza mais cara do mundo. Cara, o cara pagou uma pizza 600 mil reais. O cara deve ter dado um tiro na cabeça. Entendeu? Mas nunca mais ele iria fazer isso, porque hoje ninguém vai comprar uma pizza. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cidade chamada Rolante, que é uma cidade fantástica, na beira do rio aqui, e que toda a cidade está tokenizada com Bitcoin. Tu pode comprar pão, tu pode comprar leite, só passar a tua carteirinha ali, tua ledger, e passar e tirar. Só que pergunta se eles têm gente gastando em Bitcoin lá. Claro que não. Não. Porque não vale a pena tu gastar, tu vai entrar no cara da pizza daqui a pouco. Comprou um pão e o pão pro café da manhã custou 15 mil reais, porque tu gastou uma 0, de Bitcoin. É loucura. E aí que eu tô dizendo, a gente tem que saber usar os ativos, entendeu? Então, isso aí é saber fazer dinheiro. Então, pega os 3 pilares: segurança, liquidez e rentabilidade. Segurança alta, liquidez média e rentabilidade baixa. Tá lá? Segurança pequena ou quase de média fraca para baixo é liquidez também média fraca e rentabilidade nas estrelas.
Tá? E aí é que os grandes milionários fazem fortuna. Porque a pessoa que tem mente investidor, ela não tira, ela só bota. E pega, quando der, os dividendos daquilo ali. Então, gente, comecem a estudar isso, tá? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso país aí, né? Tá na beira de um caos econômico por várias questões. Então, tipo assim, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Mas a gente sabe que se continuar essa rota que está de energia, a gente vai ter muitos problemas para resolver. E vamos ser sinceros, não dá para sair correndo e fugindo das coisas. Tu tem que ter mecanismos para lidar com eles. Isso é a parte ótima da coisa, entendeu? Então, se aconselhar com pessoas que sabem elevar o seu ground energético e espiritual bem e também ter o seu ground financeiro estabilizado, essa é a jogada. Aquele papo antigo, que quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, né? Eu tinha meus 19 anos, dizia assim, toda pessoa espiritualizada não pode ser rica, né? Putz, aí essas conversas, Deus que me perdoe. Aquelas frases amaldiçoadoras, né? Tipo assim, dinheiro não dá em árvore, mas vale um camelo, como é que é? Mas vale Nem mais sabe difícil. mais falar. Nem sei, mas tipo, o camelo passar pela fechadura, não sei o quê, de com o rico ir pro céu. É o buraco da agulha. Mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha ou da fechadura do que um rico ir pro reino do céu. Cara, gente, a prova tá aí, cara. Pablo Marçal tá aí, Joel J, né? Tá todos esses players grandes aí, Rufino, todos esses caras aí prosperando, né? Thiago, esse cara que é cristão, que eu amo ele, o Thiago Brunet, tudo cara que veio de baixo. E hoje os caras ajudam milhares de pessoas na África, no Brasil, em tudo que é canto do mundo, e estão cada vez mais ricos. Então, tipo assim, os caras estão agindo pelas leis salomônicas, falando de espiritualidade. Eles vão lá e fazem o quê? Eles colocam a energia do dinheiro deles para ajudar o próximo, não com assistencialismo basiquinho e sem regra, mas com ordenação. Ensina o cara a fazer a sua própria casa para o cara ter valorização. Eu ganhei os instrumentos e os tijolos e as máquinas para fazer a casa, mas eu fiz a minha casa. Tem noção do que é um cara olhar no meio do continente africano, na Etiópia, olhar a casa dele montada de tijolo, com os filhos dele dentro, e ele feliz da vida? E aí um cara desse daqui foi lá e levou uma grana, um Jonas Cas da vida. Esses caras ficam loucos. As pessoas ficam assim, cara, como que você consegue fazer isso? Eu não consigo, cara. Se eu não fizer isso aí, a minha fortuna desvanece, desaparece. Porque o grande princípio da prosperidade é ajude o próximo e tu ficará cada vez mais rico. Então eu tenho uma frase que eu falo nos negócios: ajude pessoas e fique milionário. Trabalhe pensando no dinheiro que você vai ganhar com as pessoas e não vai ser mais que um pagador de conta. Tá? Isso é muito importante. E Giovanni, assim, isso que você falou, gente, escuta isso que o Giovanni disse. Porque tem muita gente que está com a prosperidade travada porque só pensa em dinheiro. E olha, pode parecer um paradoxo o que a gente está falando, mas é real. Por quê? Quem é próspero de verdade tem um propósito. Entendam isso. Isso é lei da prosperidade, porque prosperidade é compartilhar. O primeiro passo de ser próspero é você servir você, não se engane. Se você está tentando servir todo mundo, é por isso que você não é próspero. Começa por aí. O Giovanni deve voltar daqui a pouco. Se você está tentando servir todo mundo, é por isso que você não é próspero. Boa noite, Deneci, sua linda. Então, o primeiro passo você tem que servir você. Só que você, ao servir você, ao você se equilibrar, você tem que ajudar o outro. Você tem que compartilhar a tua prosperidade, senão vai travar, entende? A prosperidade trava. Então, gente, é importante o que a gente está trazendo aqui para vocês abrirem a mente e entender que a prosperidade... Foi tão forte a palavra, foi tão forte a frase que caiu aqui o negócio. Caiu, o negócio foi doido. Mas é importante trazer isso porque, gente, eu atendo empreendedoras e tem hora que eu tô vendo claramente, tá travado o fluxo porque só tá pensando no dinheiro. Perdeu o propósito de algo a mais. Fala, mas peraí, eu criei um negócio para ganhar dinheiro. O que é isso? Vou dar um exemplo.
Vou dar um exemplo. Eu criei um negócio para ganhar dinheiro, gente. Eu não faço livremente por bondade do meu coração, o meu trabalho. Eu quero ganhar dinheiro, sim. Não tô mentindo, não. Gosto muito de ganhar dinheiro, inclusive. Mas por trás de ganhar dinheiro, eu tenho um propósito muito forte de ajudar mulheres a destravar, ajudar mulheres a se empoderar para poder viver a vida que ela quiser viver e não ficar presa numa realidade que não acabe. Eu tenho, isso é algo visceral em mim, é algo que eu faria de graça, mas eu tenho que ganhar dinheiro, então eu vou cobrar sim pelo meu trabalho. Vocês entendem isso? Isso é algo que é muito forte em mim. Ele é um propósito. A questão é, eu tenho um propósito e esse propósito me dá dinheiro também. Então a gente une os dois e faz dinheiro. Agora, toda vez que eu botei só o dinheiro na frente, o dinheiro travou. Porque não, eu preciso ganhar dinheiro porque não vem, porque tem que pagar boleto e tal. Quando você olha só para o dinheiro, o fluxo da prosperidade trava. E não é que o dinheiro não vem, mas ele vem pouco. Quando você começa a olhar para o propósito, olha, eu quero dinheiro sim. Eu tenho um mentor que ele fala uma frase que eu acho que resume muita coisa. Eu quero o seu dinheiro, mas eu não preciso do seu dinheiro. É diferente, gente. Quando a gente fala que a gente quer o dinheiro, mas a gente não precisa, é aquela coisa assim, eu aceito ganhar mais, mas eu não fico no looping de desespero para conseguir dinheiro. E as pessoas que estão no looping do desespero para conseguir dinheiro travam o fluxo da prosperidade. É aquela coisa, tem coisas a nível energético que a nossa mente ela não capta, mas é assim que funciona no universo. Tudo que você tem desespero gera tensão na energia. Então o campo trava o recebimento, simples assim. E você, Giovanni, o que você acha sobre isso, chegando na reta final de nossa live? Então a gente fica até amanhã aqui. Tipo, sem palavras, porque tu sabe como é que eu penso essas coisas, né? Eu justamente trabalho nisso, né? Eu sei muito bem porque eu fui parar nesses sistemas, porque eu tive na pandemia praticamente quase 2 anos entre a vida e a morte, né? Hoje eu tenho um marca-passo, mancha no pulmão, mancha no rim, um monte de coisinha que eu tô sempre cuidando. E tipo assim, pô, a minha guiança, olha só, vou falar que foi a minha guiança espiritual. Me apitou no ouvido esquerdo. Se tu tentar voltar pelo teu sistema anterior, tu vai conseguir, mas tu vai estar bem velho e bem cansado. E não vai ter tanto dinheiro como você precisa para fazer as coisas que você está determinado para fazer. E não são as coisas que eu estou determinado para fazer, não é luxinho de sair viajando por aí e tendo carrão, e não. É voltar a ter a minha ONG para restaurar a estabilidade da criançada que no passado eu fui. O menino da rua que eu fui. Que a maioria do meu povo nem sabe que eu fiz. Foi uma época que eu me escondi. Eu tinha vergonha de estar do jeito que eu estava. Hoje eu tenho orgulho de falar nisso. Hoje eu não choro mais por isso. Hoje eu tenho fé, porque aquilo que não me matou me fortaleceu. Me transformou numa pessoa boa, numa pessoa bondosa e que ajuda as pessoas. Todo mundo pergunta para mim, cara, mas como é que tu pensa em ficar bem fazendo isso? De cara, isso eu estou fazendo a obra dele. Estou fazendo a obra dele. Ajudando uma pessoa a poder dar um bom presente para o seu filho, colocar o seu filho numa escola melhor, ter um carro com um airbag para não estourar a cara quando bate o carro. Tudo isso, em vez de viajar de ônibus 20 horas para ver a família que mora lá no Nordeste, pegar um avião e descer na cidade, depois pegar um carro alugado e ir até a casa da mãe dele. Cara, essa é a minha realização. Minha realização é isso. Não, o dinheiro vem a cavalo, vem junto. Agora, se eu estou pensando, eu vou colocar o cara aqui, o cara vai botar uma grana, eu vou ganhar tanto de dinheiro. Tem gente que briga comigo, diz, cara, tu nem olha o painel do que tu ganhou. Eu digo, cara, vai vir. Quando vier, vai cair, eu vou usar. E tá tudo certo. Entendeu? Não tem preocupação com isso, porque essa preocupação no passado, quando eu tinha a mentalidade da minha família original, eu ficava pensando, será que vai ter pão na mesa no café? Será que vai ter o suco que eu gosto? Será que vai ter o docinho que eu gosto de comer de coco? Mas tá braba a coisa. Eu ficava sempre preocupado. Eu ia para a escola e ficava olhando a caixinha da merenda, porque
Era pouca coisa que tinha. Meus coleguinhas com as caixinhas estourando, aquelas merendeiras que a gente usava na tiracolo, estourando, garrafinha cheia, chegava a sair para fora. E a minha não, às vezes tinha água dentro. E um pão com manteiga. Cara, quando tu sabe o que é isso, e tu muda a tua cabeça, não dá conta, tu não vai aceitar mais. Mas é isso que eu tinha para falar hoje. Encerro a minha fala com essa sabedoria de, gente, não fiquem trabalhando de CLT mais que 7, 10 anos, porque senão você vai ser um pagador de conta. Não fique fazendo abertura de negócios próprios sem ter a ajuda de outras pessoas que estão com você na sociedade, para você poder crescer, poder sair, tirar férias com seus filhos, com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido. E muito menos ainda, não fique fora do mundo dos investimentos. Se você ficar, não se iluda com tigrinho, com poupanças de banco, porque o banco ele pega o teu dinheiro e usa para comprar criptoativo, bem sério, falando na carinha aqui. Ele usa o teu dinheiro de milhares de brasileiros e compra criptoativo, por isso que o banqueiro é milionário e tu é pobre. Simples assim. Invista de verdade, estude. Vai para as plataformas aí, né? Primo Rico, essas coisas aí, estude. Se não quiser ser tratado assim como um qualquer nessas plataformas, procure pessoas que nem nós aqui, que conhecemos pessoas que ensinam. A gente indica para você, não ganha nada com isso. Entendeu? Ganha saber que você está bem, você me dizer, pá, cara, a dica foi muito boa, estou crescendo lá, estou conseguindo ganhar um dinheirinho. No fim do ano a gente vai conseguir fazer uma viagem diferente. Não vou sempre para a mesma praia, vou conhecer outros lugares com a minha família. É isso, sobre isso que a gente está falando, sobre QV, qualidade de vida. Não é sobre dinheiro. Qualidade de vida é outra história. Tá? Mas é isso. A Ana está falando aqui, parabéns, live maravilhosa, que bom que você gostou, Ana, foi um prazer ter você aqui. A gente está finalizando e nós temos a pergunta e aí, você quer conversar com os oráculos, Giovanni? Você tem uma pergunta, um conselho, você tem alguma coisa para perguntar hoje? Eu vou falar assim, eu gostaria que tu tirasse uma carta para dizer para esse povo aí, se isso que a gente está falando aqui tem nexo, se é bom para eles pensar dessa forma, de verdade. Precisa tirar carta para isso? É sério? É sério. É sério. Então tá. Vamos lá. Para quem não sabe, está aqui pela primeira vez, eu sempre termino fofocas terapêuticas com Fofocando com os Oráculos, que eu sou oraculista, para quem não sabe, sou taróloga e oraculista, e ele é uma base muito forte do meu trabalho, principalmente de desbloqueio de prosperidade. Então eu faço aqui para os meus convidados uma leitura, e o Giovanni preferiu deixar a leitura deles para vocês. Então, para a gente ver uma carta sobre se tem nexo que a gente falou, eu acho que... A veracidade desses eventos. Eu senti, Giovanni, vê se a pergunta faz sentido, de como isso, a forma como essa informação pode impactar a vida deles. Eu entendi, algo assim, o campo está falando, gente, eu sou energética, para quem não sabe, eu sou muito energética. É a questão de como as informações que a gente falou pode impactar a sua vida se você aplicar o que a gente falou. Isso aí, mete pau, então, vamos lá. Vamos ver o que essas cartas maravilhosas vão falar hoje. Vamos lá. A última vez essa carta me triturou. Para quem não sabe, meu baralho é muito honesto. Eu fui fazer pergunta para ele, ele me cortou com a serra elétrica. Pô. Meus amores, vamos ser sinceros aqui. O que o baralho está trazendo é que vocês ainda estão bem longe da mente de investidor. Ele nem está falando de aplicar. Eu tenho que ser bem sincero aqui. A mente de vocês não está numa mente de investidor ainda. Porque a primeira carta que saiu foi a carta da força. Gente, esse é um baralho que brilha, então vai ser difícil ver as imagens, tá? Deixa eu ver se eu tenho outro mais fácil aqui. Eu tô com o de Marcélia perto, a imagem é diferente, mas só para vocês verem um pouquinho do que eu tô querendo mostrar. Porque é aquela coisa, né? A gente tem o hard weight na mão, Marcélia no outro, assim, e vida que segue. Já vou deixar separado aqui. A mulher dos 1000 oráculos de São Paulo. Ah, eu sou. Eu brinco que eu sou a pessoa... Agora eu tô pensando... Sabe que eu tô com a possibilidade de ir a São Paulo agora no final de novembro. Ver minha filhada que mora aí.
Aí eu vou visitar você para ver esses baralhos todos. Aí nós vamos passar o dia inteiro jogando. Menino, o que não me falta é baralho. Eu brinco que eu sou a pessoa com a coleção de oráculos que mais cresce no Brasil. Aquela coisa assim. Então vamos lá, gente. A primeira carta que apareceu foi a carta da força. A carta da força, ela tá pedindo para vocês o quê? Gente, precisa de equilíbrio emocional aí, tá? Dinheiro vem muito do emocional. E no momento, vocês estão deixando os gatilhos internos que vocês têm definir como vocês lidam com dinheiro. Por isso que não é nem questão do investimento, vocês ainda têm um passo que é o passo do controle interno para lidar melhor com o dinheiro. A segunda carta que veio foi a carta da temperança. A carta da temperança, ela é como se fosse uma grande amiga da carta da força, porque ela também pede o quê? Equilíbrio. Ela é um anjo que ela está jogando água de um jarro para o outro, que ela está falando justamente, tem que achar o equilíbrio entre a razão e a emoção. O que eu sinto nessa tiragem, o emocional de vocês está ganhando do dinheiro. Então, vocês têm uma relação com o dinheiro emocional. Só que o que isso significa? Quando a emoção ganha e não tem a razão para botar pé, é investimento no lugar errado. É o que você acha que é investimento, mas é gasto. Entende? A outra carta que tem é a carta do enforcado, essa daqui. E o enforcado veio para dizer que a visão que vocês estão com relação ao dinheiro é uma visão muito negativa. É uma visão que ela está muito focada na falta do dinheiro, muito focada em coisas que você acha que pode dar dinheiro, mas que, na verdade, não vai te levar aonde você quer, porque nós finalizamos com a Lua. A Lua fala sobre o quê? A Lua fala sobre o oculto, né? Tem muita coisa oculta. Desculpa, gente, meu baralho é muito sincero, foi mal. O pessoal já tá falando, bicho, desculpa, mas é o que o baralho traz. A Lua, ela traz justamente a questão de que a importância de você entender que tem coisas ocultas que tá te impedindo de lidar com o dinheiro de uma forma saudável. Provavelmente é crença, é não merecimento, é visão. Então é aquela coisa, se a gente for ver por essas cartas, vocês têm que fazer um trabalho de mudar a forma como vocês veem, porque o que eu sinto aqui? Vocês acharam esse conteúdo incrível. A questão é, emocionalmente, vocês estão prontos para botar isso em prática? Não. E eu tô falando com sinceridade porque eu já estive neste lugar. Eu falei, inclusive, no momento dessa live, gente, eu passei, muito tempo estudando sobre investimento até ter coragem de investir. Por isso que eu li isso aqui, eu falei, eu conheço história, hein? Assim, tipo, passei por ela, hein? Passei por essa história. Então, no momento, pelo menos as pessoas que estão no ao vivo conosco, como um grupo. Gente, você pode falar, Pérola, mas eu invisto. O que acontece? Vocês têm que lembrar que isso é uma tiragem coletiva, não é individual. Tiragem individual é outra coisa. É outra conversa. É outra conversa. Aqui é a massa central de quem está assistindo isso, no ao vivo ou no gravado, não está com uma mentalidade alinhada do dinheiro. Agora a gente vai fazer uma outra pergunta para vocês não saírem daqui tão tristes. Porque eu sei que eu destruí o sonho de algumas pessoas aqui. Que é um conselho para se alinhar com a prosperidade. Vamos de conselho, né? Porque eu sei que essa tiragem destruiu alguns corações, né, Giovanni? Tenho certeza que sim. Bora. Conselho para alinhar a prosperidade. Isso é uma coisa muito importante, gente. O meu baralho, ele é muito sincero. Muito sincero. Queridona, só deixa eu te falar assim, daqui a uns 5 minutos vou ter que sair. Não, tá fechando já. Tá? Porque eu tenho um trabalho com o pessoal daí da tua região, hein? Que eu vou ter que conversar. Fica tranquilo, que já era pra gente ter fechado, é que a gente se empolgou. Então, normal, agora, né? Normal. Gente, vamos para o conselho. Eu tirei para cada uma das cartas uma carta de conselho. A primeira carta veio o mago. O mago, ele fala o seguinte: amor, você já tem tudo o que você precisa para você se conectar com a prosperidade. A questão é, você está botando em prática? Ou você está olhando e falando, amanhã eu faço? Porque o mago, o que ele traz? Ele fala, olha, você já tem tudo na sua mão. A questão é, se você não está sabendo usar o que você tem, as coisas não vão para frente.
Giovanni, ele também é tarólogo, ele sabe do que eu tô falando. Giovanni, ele olha, ele entende. Tanto é que quando eu fui tirando as cartas, ele já falou, vixe, deu pra ver na cara dele. Ela falou, jura que será essa carta? Porque ele sabe do que eu tô falando. Por isso que eu joguei as perguntas pra eles, meu. Tô fora. Essa menina não, tô tranquilo aqui. Mas ninguém fala que meu baralho mente. Meu baralho mentiu? Ele pode ter te magoado, mas ele não mentiu. Não me magoou, ele me diz a verdade. Eu sou tarólogo, não se magoou com a informação. Agora a informação tem que ser boa, né? Pô, tá doido. Exatamente. Então ele fala que vocês já têm tudo que vocês precisam. A questão é, você tem que saber usar os seus pontos positivos. E, gente, o que me vem aqui é, se você não tá sabendo usar, pede ajuda. Para de tentar resolver sozinho. Porque eu tô sentindo na energia do campo que tem gente aqui que sabe, mas tá batendo cabeça e não sabe o que fazer com o que tem. E aí, chama meu nós, amor? Chama nós. Chama nós. E eu vou ser muito sincera, gente. Eu só comecei a ganhar mais dinheiro quando eu pedi ajuda, tá? Eu só comecei a ganhar mais dinheiro quando... Uma das regras é você saber pedir ajuda quando precisa. A segunda carta, que é a carta da justiça. A carta da justiça fala, você colhe o que você planta. Então, o que você está plantando de fato? Você está plantando prosperidade ou você está plantando escassez? Observa o teu plantio. E se está plantando escassez, muda o plantio. Ele está pedindo para você olhar verdadeiramente o que você está fazendo. A terceira carta que veio é a carta da morte. A carta da morte fala, desapega do que não serve mais. Gente, tem gente que não está prosperando porque está apegado a conceito, a pessoas, a hábitos que não servem mais. Se você identificou coisas... que tem gente que já sabe até o que eu estou falando. Eu estou sentindo da energia que tem gente que já sentiu o chute, que sabe do que eu estou falando. Então... você quer prosperar? Você vai ter que afastar. Na energia está pedindo para eu dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a verdadeiramente a entender o que eu precisava prosperar, eu entendi que teria pessoas que eu ia ter que afastar da minha vida. E enquanto eu não afastei algumas pessoas, que eu não perdi, não, a prosperidade não começou a vir. Porque apegos travam. E por último, veio o mundo. O mundo fala, tem tudo para você ter sucesso, tem tudo para você conquistar, tem tudo para você prosperar. Mas é preciso, antes de você chegar na vitória que você quer, você tem que alinhar. E vem uma coisa aqui muito interessante, que é você tem que saber quem você é. Quem é você? De verdade. Quando você souber quem você é e fizer os alinhamentos que tem que ser feito, ninguém te segura. Fica essa frase na minha cabeça, quem você é. A prosperidade, ela vem para quem sabe segurar, gente. Eu acho que é assim que a gente tem que finalizar, porque a prosperidade, ela tá aí para qualquer pessoa. O dinheiro aparece na vida de qualquer pessoa, mas só consegue segurar o dinheiro quem tem estrutura para isso. Quem tem segurança, estrutura, e quem fala, não, eu mantenho. É sobre isso. E é isso, gente. Foi um prazer ter você aqui, Giovanni. Eu deixei as redes do Giovanni aqui abaixo, mas você pode deixar os seus contatos falando, se você quiser, para o pessoal te achar. Sim. Meu WhatsApp é 51981183962, tá? E o meu Instagram é @Giovanni com Y, business, em inglês, né? Negócios em inglês, MR. Só me chamar lá. Tamo junto, beleza? Beijo para todos e nos vemos em breve para conversar mais sobre isso aí. Bora lá, né, gente? Um beijo a todos. Foi um prazer ter vocês no Fofocas Terapêuticas. Quinta que vem nós temos mais lives falando de prosperidade, então não perde. Beijo, beijo. Fui.